Boa noite, senhores. Estamos aqui mais uma quarta-feira para realizarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo pelo Núcleo Espírita Francisco de Assis. Nós hoje vamos estudar o capítulo 21, dos itens 1 ao item 5, que fala sobre os falsos profetas, conhece-se a árvore pelo fruto, enfim, nós vamos estudar do item 1 ao item 5. E a nossa página de abertura para fazermos a nossa ambientação, ela vem do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E o nome da mensagem é Pelos Frutos. E Jesus diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis. E está em Mateus capítulo 7, versículo 16. Emmanuel comenta assim: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também o nosso espírito, em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pelo epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Vamos então orar? Mestre querido, mestre amado, amigos espirituais, nós pedimos o concurso de vocês para que nós possamos aprender o estudo da noite de hoje juntos. Enfim, Senhor, que a tua paz, o teu amor se faça presente no nosso estudo, que a gente possa conseguir não só estudar, mas também aprender, apreender e também tentarmos praticar. Apesar de difícil, por causa das nossas imperfeições, nós te pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos proteja, para que nós possamos galgar a cada dia um pedacinho, uma escadinha a mais ao encontro de Ti e do Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Fique conosco nos amparando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, eu observei, fazendo o estudo dessa vez, o Evangelho ele é fantástico, né? Nós estudamos várias vezes e a cada vez que você estuda, você vê algo de novo, algo de interessante. E dessa vez, quando eu fui estudar esse capítulo 21, eu vi uma coisa tão linda, tão poética, que eu nunca tinha visto antes. Kardec foi muito feliz em colocar os 3 evangelistas no mesmo capítulo. Eu nunca tinha visto isso, Kardec fazer isso em nenhum outro capítulo. E nesse eu pude observar. Mas por quê? Tem um motivo porque ele fez isso. Veja bem, os evangelistas, eles são 4. Lucas, Mateus, Marcos e João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos. Então Jesus falou lá sobre a árvore, sobre o fruto, sobre os falsos profetas. Algum primeiro evangelista começou a escrever tudo isso que ele falou, e os outros que não tiveram contato com Jesus foram copiando, pegando informações aqui e montando o seu evangelho. O único evangelho que não é igual a esses 3 aqui, Lucas, Mateus e Marcos, é o evangelho de João, que o João, por ser muito novo, ele, na época que esteve com Jesus, ele não passava de 17 anos.
Então, ele tinha uma visão totalmente diferente do mestre. Ele tinha a visão do mestre Messias, o mestre Salvador, entende? Então, ele difere desses três aqui, que Kardec colocou juntinhos aqui, justamente por causa disso. Porque nós vamos ver a mesma passagem dos frutos da árvore, dos prodígios dos profetas ou não, nós vamos ver em Lucas, nós vamos ver em Mateus e nós vamos ver em Marcos. Lucas era um médico, era um cientista, era um homem muito inteligente, era um historiador, um pesquisador. E Lucas teve o privilégio de estar perto de pessoas que conviveram com Jesus. Então, isso faz com que Lucas tenha sido quase como se fosse um repórter, para trazer no seu evangelho as notícias que ele trouxe. Mateus era o cobrador de impostos e foi discípulo de Jesus. Dizem que entre Mateus e Marcos saiu o primeiro evangelho. Não se tem certeza quem escreveu o primeiro evangelho. Mas quem escreveu o primeiro, o segundo, o terceiro, Lucas e Mateus, ou Marcos e Lucas, eles retiraram informações do primeiro evangelho e concluíram com pesquisas, com entrevistas com pessoas que conviveram diretamente com o Mestre Jesus. Então, Lucas escreveu também muito embasado no que ele pôde retirar de Paulo de Tarso, quando conheceu Paulo de Tarso. Mateus era o cobrador de impostos, foi discípulo direto de Jesus e escreveu também o Evangelho. E Marcos, João Marcos, ele não foi um discípulo, digamos, direto de Jesus, mas ele conheceu Jesus muito pequeno. Inclusive, ele assistiu, ele estava lá nas bodas de Caná, na festa, onde Jesus transformou água em vinho. Ele mesmo serviu alguns copos de água e viu a água se transformar em vinho. Então, Marcos, ele não foi discípulo nem apóstolo, nada, mas ele teve um contato com o mestre ainda criança. E Marcos também era sobrinho de Barnabé, o Barnabé lá do Paulo de Tarso. E também Marcos teve contato com Paulo de Tarso, com Lucas, e muito retirou também do discípulo Pedro, que Marcos também teve um contato muito grande com Pedro. Inclusive se diz que Marcos é um discípulo de Pedro, né? E quando Jesus escalou 70 discípulos para que fosse pregar o evangelho dele numa determinada época, está lá isso escrito em Lucas 10, quando ele foi escolher esses discípulos, o que ele fez? Ele escolheu Marcos. Marcos já era um rapaz na época e foi um desses 70 escolhidos por Jesus. Então, eu não poderia deixar de falar sobre essa semelhança dos três evangelhos e sobre essa parte lúdica, linda, que Kardec fez de colocar os três juntinhos na mesma mensagem. E realmente tem tudo a ver, porque os três falam o mesmo assunto e reforçam o que Jesus veio trazer para nós, a lição para que nós cuidássemos mais do nosso aperfeiçoamento moral, para que a gente pudesse, evoluídos, observar o que era certo e o que não era certo. Bom, Jesus alertou aos discípulos, aos apóstolos, deixou mensagens aqui falando sobre essas árvores, sobre esses frutos, que são analogias, são comparações. E Jesus alertou também muitos discípulos dele sobre a humildade. A humildade que um discípulo, um apóstolo, um seguidor de Jesus tem que ter quando ele tem alguns poderes. E esses poderes, eles emanam de Deus. Não é uma coisa própria sua, não é uma propriedade sua. E Jesus falava muito sobre isso. E Jesus dava exemplos disso. Quando ele curava alguém, a primeira coisa que ele falava: a tua fé te curou, vai que a tua fé te curou. Ele nunca falava, eu te curei. Não, ele sempre falava que a pessoa tinha dentro dela a força, e que junto com a força dele, operaram a cura. Então, era uma parceria, era os poderes de Jesus e a parceria com a fé de quem estava pedindo a cura. Então, isso é muito importante para que a gente observe que nesse trecho que nós vamos estudar,
Isso é muito debatido. A transformação, quando a gente se transforma, quando a gente busca a verdade, dificilmente a gente vai ser enganado. Até podemos ser enganados por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho e dos nossos interesses pessoais, né? Porque isso fala muito alto, porque a gente escuta o que a gente quer ouvir, a gente procura quem a gente quer procurar, quem é do nosso interesse. Mas isso não é uma coisa correta. E aquele que estuda, aquele que entende, aquele que sabe, que estuda o livro dos médios, estuda o Pentateuco kardeciano, já sabe que nós não podemos ceder às coisas, aos apelos, às seduções, né? Bom, aí começa aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, ele diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Essa árvore que Lucas cita e que Mateus também cita e que Marcos também cita e que foi um exemplo usado para Jesus, por Jesus, Jesus falava muito assim, né? De uma forma lúdica, através de histórias, porque naquela época era assim que tinha que ser, as coisas não podiam ser muito diretas, porque as pessoas ainda não iam compreender. Então Jesus usava muito essa coisa lúdica de fazer analogias, de fazer comparações. E essa árvore que eles relatam, essa árvore somos todos nós. Todos nós somos árvores boas ou árvores más, damos bons ou maus frutos. E os frutos são as nossas ações, são os nossos sentimentos, são os desejos bons produzindo boas ações ou os nossos desejos ruins produzindo as nossas ações ruins. Quando somos bons, falamos e vemos coisas boas. Quando somos ruins, falamos e vemos de forma ruim, de forma não correta, porque estamos com escamas nos olhos, na mente e no falar. Agora, uma coisa que eu achei muito bonita desse exemplo que Jesus citou da árvore e dos frutos, e Lucas, Mateus e Marcos abordam com muita propriedade também, é que eles poderiam ter usado qualquer exemplo de coisas boas ou de coisas más. Existe no mundo tantas coisas que dão maus resultados e bons resultados, né? Mas eles falaram de frutos e de árvores. Veja bem, a árvore ela pode estar ruim, mas quando ela dá um fruto, o fruto pode estar ruim. Mas o que tem dentro do fruto? Tem uma semente. Essa semente, se você colocar em solo fértil, em solo bem mineralizado, em solo onde você vai regar sempre, e essa rega, esse solo que eu estou falando, é aquele solo lá, né, que foi citado lá em outros capítulos. Esse solo, se ele for bom e essa semente cair lá, ela vai dar bom fruto, mesmo ela estando com problema. Porque você cuidou daquela semente, você colocou adubo, você mineralizou o solo. Quer dizer, ela estava ruim, mas ela conseguiu dar uma boa árvore porque ela foi cuidada, aquela semente foi cuidada. Então, isso é muito lindo, isso é poético, quando a gente vê dessa forma, que a árvore pode estar ruim, pode estar dando frutos ruins, pode não estar produzindo coisas boas, mas se ela for pega, eu vejo pelas minhas plantas, às vezes uma plantinha pequenininha, você passa de um vaso para outro, você coloca mais terra, você aduba, você coloca um substrato, e ali aquela plantinha de piquititinha ou aquela semente vai dar, né? Eu comprei uma caixa de lixa um dia desses, e eu falei, eu vou plantar. Aí o rapaz que veio entregar aqui
as minhas compras, falou, isso não pega, porque essa fruta vai para a geladeira. Então não pega. Eu falei, mas eu vou tentar. Olha, das 5 sementes que eu coloquei na terra, que eu plantei, as 5 deram um pezinho de lixa. E eu distribuí pezinhos de lixas para minhas amigas todas. E a minha aqui está virando uma árvore quase dentro do vaso. Então a gente vê que se você tiver cuidado, se tiver amor, se tiver carinho, você souber colocar o adubo certo, uma semente pode não ser boa, mas ela pode dar bons resultados, né? É o que acontece conosco, nós podemos nos transformar. Nem sempre as árvores ruins vão ser árvores ruins para o resto da vida. E nem sempre as árvores boas, de repente, podem decair. Então, nós oscilamos, né? Nossos sentimentos, nossas ações, elas oscilam. Então, se você quiser ser ruim, você vai ser ruim e suas ações vão ser ruins. Agora, se você quiser se transformar, você tem todo o direito e pode se transformar. Nós sabemos disso, isso daí é um carinho do nosso Pai conosco. Ele nos dá chances através da reencarnação. Bom, aí vem um texto de Mateus que fala quase a mesma coisa, ele só acrescenta mais alguma coisa. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Rapaces são aqueles lobos que roubam, que te perseguem, que falam mentira para poder te conquistar. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças. Sarças aqui, que ele diz, era um arbusto que existia na época, né, de Jesus, e era um arbusto muito espinhoso e que era difícil até de pegar fogo, de tão embrutecido que ele era. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Bom, quando aqui se diz que a árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada ao fogo, aí Mateus está falando justamente de que a pessoa que não quer ser boa e que não quer fazer uma transformação, ela própria vai se lançar ao fogo. Ela própria não vai ter uma vida digna, não vai ter uma vida boa. E o lançar do fogo aí, a gente pode até entender que ela vai ter que reencarnar várias vezes. Agora que nós temos o entendimento disso, né? Ela vai ter que reencarnar várias vezes, porque se ela insiste em não ser boa, não tem como ela ficar na plantação, né? Junto com as outras. Ela vai ter que ir e vir, vai ter que ser cortada, vai ter que ser queimada para virar novos elementos e produzir novas vidas, né? Novas árvores, vamos dizer assim. Mesmo que a gente consiga, às vezes, detectar um mau profeta, ele mesmo, através das suas ações, vai se lançar ao fogo. Se a gente observar, toda pessoa que lida de forma errada com as coisas de Deus, ela mesma se lança no fogo. E isso acontece em qualquer religião. Isso não é só só na religião dos outros. Nós temos um hábito de, quando falamos de falsos profetas, logo vem à mente uma determinada religião. Isso é preconceito, isso é errado, que nem todo lugar é ruim, nem todo lugar existe mensagem falsa, né? Dentro do próprio espiritismo, nós já tivemos casos
de falsos profetas. E nós sabemos muito bem disso, né? E que esse profeta foi lançado ao fogo e está lançado ao fogo. Então, é isso que quer dizer, as máscaras vão cair. Porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Ninguém consegue ser bonzinho o tempo todo ou ser ruim o tempo todo. Não existe isso. Ou você é bom ou você não é, né? Então não se consegue sustentar o mal por muito tempo. Bom, aí Mateus continua: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Olha, gente, isso acontece, mas desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, que existe falso profeta, e existe pessoas querendo imitar Jesus, dizendo que é o próprio Jesus. Nós mesmos temos, na nossa época, pessoas assim, né, que a gente sabe que tem, a gente conhece. Então, fica muito claro para todos nós de que essas pessoas, dependendo das obras que elas façam, elas podem ser somente pessoas boas que tentam imitar Jesus, imitar um profeta, né? Não há tanta malícia, mas o pior deles é os que tentam fazer coisas miraculosas, porque muitos que estão no outro plano, ou até que estão aqui mesmo, são pessoas que têm conhecimento dos elementos químicos que estão na natureza e consegue manipular esses elementos químicos, consegue fazer jogo de sombras, né? Nós temos aí os mágicos que conseguem fazer coisas que às vezes a gente... Como foi que eles fizeram aquilo, né? Então, lá na época de Jesus, na época que Jesus viveu, após a época de Jesus, existia isso. O próprio Paulo de Tarso e Lucas, numa viagem que eles fizeram, a pedido do procônsul Sérgio Paulo, e esse fato consta nas cartas de Paulo de Tarso. O procônsul Sérgio, que era um homem muito ligado a Deus, muito ligado a Jesus, pediu para Paulo de Tarso e Lucas irem lá para falar lá na localidade deles, que eu não lembro qual é agora, para falar sobre Jesus, e porque existia lá nessa localidade um tal profeta que se dizia chamar Bar Jesus. E esse profeta, ele estava arrastando multidões, porque ele fazia curas, ele fazia mágicas, ele transformava líquidos em líquidos coloridos, ele fazia 1000 coisas. Mas por quê? Porque ele sabia manipular a situação, ele sabia fazer com que aquilo ali deixassem as pessoas seduzidas, e as pessoas começaram a segui-lo. E o procônsul, preocupado com isso, chama Paulo de Tarso e Lucas para que eles fossem lá falar de Jesus, para que essa situação fosse amenizada. Então a gente vê que desde que o mundo é mundo, que isso existe, e que nós, na atualidade, não ficaríamos livres dos falsos profetas, nem dos desencarnados e nem dos encarnados. Eles estão aí. O próprio Sócrates, ele, na época que existiu, ele consultava um oráculo chamado Oráculo de Delfos, onde lá ele consultava as sibilas. As sibilas eram antigamente eram sibilas, depois elas se tornaram pitonisas, foram elevadas à situação de pitonisas. Então, o próprio Sócrates consultava profetas nos oráculos, para poder ter informações das suas situações, da sua vida, né? Aí o Marcos vem dizer o seguinte para nós: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali,
não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar ao ponto de seduzirem. Aí ele coloca entre vírgula, se possível, os próprios escolhidos. São palavras de Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, e capítulos 11, de 13, 23 e 24. E está ainda em Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Então, por que ele coloca aqui que seduziria se fosse possível? Vamos lá, vamos ver por que ele colocou esse se fosse possível. Quando a gente estuda, quando a gente se empenha, nós que somos espíritas, que estudamos o Pentateuco kardeciano, nós temos uma gama de informações nos alertando sobre o que é animismo, o que é fanatismo, né? Lá o Livro dos Médiuns traz todas essas informações. E se nós estudamos o Livro dos Médiuns, se nós já tivemos contato com alguma manifestação mediúnica, nós vamos ver que é um processo. Quem estuda consegue realizar o processo entendendo que aquilo ali é um processo, que aquilo ali não é seu. O médium, ele não possui poderes especiais. Nós vamos ver mais à frente quem é o médium, quem somos nós, e descrito por Emmanuel. Emmanuel, quando descreve, uma frasezinha vira estudo para 2 anos. Então, o Emmanuel descreveu lá no livro dele, Emmanuel, no capítulo 11, e nós vamos ver mais à frente. Quem somos nós, médiuns? Bom, então, nós que estudamos, a gente já tem, assim, uma noção. A gente pode até ser enganado, porque existem muitos espíritos inteligentes. Existem espíritos desencarnados que sabem manipular energias de uma forma que realmente às vezes deixa a gente assim, em dúvida se ele realmente é bom ou não é. Mas pelo linguajar, pela forma de falar e pelo que a gente estuda, que Kardec traz para nós, mais ou menos a gente entende a situação e consegue entender que aquilo ali é um embuste, né? Eu teve um momento que eu recebi, eu não lembro se foi no Facebook ou se foi no WhatsApp, uma mensagem, que mandaram para mim uma mensagem, com a foto do Dr. Bezerra de Menezes assim do ladinho, falando, Dr. Bezerra de Menezes convocando na época das eleições, todos nós para irmos às ruas, para exercermos a nossa brasilidade, para nós não votarmos em branco, não votarmos nulo, porque isso não era civilidade, isso não, nós tínhamos que ser cívicos com o nosso país. Gente, pelo amor de Deus, Dr. Bezerra de Menezes, um espírito de escola. Dr. Bezerra de Menezes tem preocupações muito mais relevantes do que simplesmente guiar alguém para que a pessoa vá votar uma coisa material, né? Ele pode até vibrar positivo para que tudo ocorra bem, mas daí a se envolver, alguém se prestar para psicografar uma mensagem dele e ainda colocar uma foto do lado. Então, eu procurei saber e olhei e vi que foi uma espírita que me mandou. Quem propagou aquilo foi uma espírita. Aí eu fui, falei com ela, olha, minha irmã, você está equivocada, porque pelo pouco que eu sei, Dr. Bezerra de Menezes, ele não teria, assim, tempo para isso. Porque as preocupações dele são preocupações grandiosas. Nós não temos nem noção do que é o trabalho desse irmão. Quer dizer, ele poderia estar já em outras paragens, outros planetas, encarnando em planetas mais evoluídos, e ele está aqui conosco, preferiu ficar aqui para nos amparar, nos ajudar a passarmos pela regeneração, pela transformação do planeta.
Aí conversei um pouco com ela, ela chegou à conclusão de que realmente aquilo foi uma coisa errada que ela tinha feito. E eu falei para ela, toma cuidado com esse negócio de fake news, com as coisas que você lê no Facebook. Nós não podemos propagar aquilo que a gente não entende. Você não pega uma mensagem, pum, joga ela para frente. Você tem que ler aquela mensagem, você tem que ver a fonte daquela mensagem. Você tem que buscar no histórico daquele espírito. Chico Xavier, coitado, é o que mais sofre. O que tem de mensagenzinha com a fotinho dele, escrito coisas que ele não falou, ó, de monte. Então a gente tem que tomar cuidado e observar para que nós consigamos ser esses escolhidos aí que Mateus e Marcos acabaram de relatar. Os escolhidos, eles não vão ser seduzidos porque não é possível. Porque os escolhidos por Jesus, os seus discípulos, seus apóstolos, nós, os seguidores de Jesus, aqueles que acreditamos no cristianismo, que acreditamos na nossa doutrina, em tudo que a gente lê e tudo que a gente estuda, nós não vamos poder ser seduzidos, mas nós ainda não somos esses escolhidos. Nós estamos galgando esse posto. Mas esses escolhidos aí ainda não somos nós. Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo 11, ele fala sobre nós médiuns. E o que ele fala sobre nós médiuns é algo que realmente a gente tem que estar lendo toda hora, sabe? Ele diz o seguinte: médiuns, em sua genialidade, são almas que fracassaram desastradamente, malbarataram as leis de Deus. Médiuns não são seres especiais no sentido de manifestações. Médiuns são endividados. A mediunidade humilde e disciplinada é quem irá pagar as nossas contas. Emmanuel falou disciplina 3 vezes para Chico Xavier. Quantas vezes Emmanuel falaria disciplina para nós? Já pararam para pensar sobre isso? Emmanuel estaria até hoje encarnando e falando disciplina para nós, porque ele só falou 3 para Chico, e era Chico. Imagine nós vamos ter que escutar muito. E isso aí que nós lemos agora sobre os médiuns, é algo que a gente tem que ter muito em mente. Porque muitos médiuns ainda não são escolhidos. Por quê? Porque querem psicografar mensagens lindas, mensagens longas, mensagens assinadas por espíritos de escola, né? E escrever romances. Muitos de nós, tudo que quer é um belo ibope, né? Não querem participar mais de reuniões fechadas de esclarecimento espiritual, porque as fechadas, elas realmente não aparecem para ninguém, ninguém sabe o que está acontecendo. E isso está acontecendo muito no nosso meio, está acontecendo muito. Inclusive, os livros e mensagens que têm chegado até nós temos que observar muito, porque no livro dos médiuns, né, diz que a psicografia de romances é uma variação da psicografia e uma capacidade que nem todos têm. Então, por que está surgindo tantos romances? Por que está sendo publicado romance atrás de romance? Cada dia é uma coisa nova que aparece. A gente tem que ter muito critério. O falso profeta, ele vai estar na psicografia, ele vai estar na fala, na manifestação, ele vai estar na praça pública falando, ele vai estar até dentro da casa espírita mesmo. Nós temos exemplos aí que teve profetas que, né, vacilaram na sua missão. Então, para ser um bom médium,
é preciso ter critério, é preciso ter muito estudo, é preciso ter muita vontade de mudar. E nós ainda não temos isso tudo. Nós estamos caminhando, mas nós ainda não temos tudo isso. Mas nós vamos chegar lá. Aí aqui, no livro dos médiuns, tem uma outra coisa aqui também que fala, um trechinho bem pequenininho, nessa parte da psicografia, que diz o seguinte: o que vai mudar a nossa vida é seriedade, é estudo, disciplina e leituras com critério. O que a gente escuta e o que a gente lê. Critério embasado em Kardec, no Pentateuco kardeciano. Sabe por que a gente, mesmo tendo conhecimento, ainda não somos escolhidos? E que muitas outras pessoas que não têm o conhecimento que nós temos não são escolhidos? Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que é a pergunta 895, que diz o seguinte: Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico de imperfeição? Então, o que Kardec está querendo dizer é o seguinte, por favor, você... um minuto. O que Kardec está dizendo aí é o seguinte: nós sabemos que nós temos muitos vícios, que nós temos muitos defeitos, mas vamos deixar esses vícios, esses defeitinhos de lado? Qual é a maior característica que você possa olhar para um ser humano e dizer que ele é imperfeito? Aí a espiritualidade responde: o interesse pessoal. Gente, é o interesse pessoal que faz a gente cair nas armadilhas do dia a dia, é que faz com que nós sejamos seduzidos. Imagine as redes sociais todas, Facebook, Twitter, o próprio WhatsApp, né, que não é uma rede social, mas é uma comunicabilidade social. Enfim, como isso tem coisas para nos atrair. Como o Facebook tem anúncios, tem coisas para nos atrair. A própria televisão, quando nós estamos vendo, vamos supor, quem vê, eu não gosto de novela, mas quem gosta de novela, que tem todo o direito de gostar, aparece assim uma artista com cabelo novo, com uma cor que ainda não tinha sido lançada pelas marcas, né, de tintura. Aí o que você faz? Você tá lá quietinho, com o teu cabelinho lindo, com um cortezinho lindo, com a cor linda que você colocou. Aí você diz: eu quero mudar. Eu vou querer fazer esse cabelo aí igual dessa artista. Aí você vai lá no seu salão e pede pro seu cabeleireiro: olha aqui, ó, leva foto, eu quero isso aqui, ó, eu quero mudar. O seu cabeleireiro diz: mas você tá tão bem, você fez o cabelo há pouco tempo. Não, mas eu quero mudar, eu quero ficar igual a ela. Isso é uma forma de sedução. É uma forma bem pequenininha de sedução. Mas agora você imagina os apelos todos que as mídias sociais, que as redes sociais, que o WhatsApp tem. Muitos, e a gente sabe todos quais são. Nós sabemos todos os apelos e tudo que nós observamos. Nós já temos essa capacidade de observar. Do que é bom, a programação boa, da programação que não é boa. A gente já tem condições de entender isso. A programação que traz boa vibração para o nosso lar, da que não traz boa vibração para o nosso lar, das programações que seduzem, que tem anúncios que seduzem. Enfim, nós já temos todos esses conhecimentos, mas nós ainda sofremos seduções. Por quê? O nosso coração
está cheio daquilo ali. Então a gente se conecta, nós nos conectamos com aquilo que está sendo um apelo do mundo para mim, para nós. Entenderam? E nós vamos ver agora as missões dos profetas. Profeta não é só aquele que adivinha, não é só aquele que fala do futuro. O profeta educa. O profeta, ele vem trazer mensagens. O próprio Jesus estava todo o tempo a educar o que ele teve contato. Ele contava histórias, né? E todas as vezes que ele tinha contato com alguém que estava pecando, ele falava, vai, não peques mais, a tua fé te curou. Isso era uma forma de educar e mostrar assim, tá vendo? Eu estou aqui, estou numa condição melhor que você, mas porque eu busquei isso. Busca também. Então o que Jesus queria passar para a gente era isso, ele queria educar a nossa alma, ele queria nos ver educados, né? Então, os profetas, o que eles dizem aqui, atribui-se comumente aos profetas, isso aí já são os espíritos esclarecendo para nós. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, e não são. Profecia é a boa nova que se traz, e predição é como se fosse quase uma adivinhação. Mas isso tem uma razão de ser, delas terem se colocado como sinônimas. Mais à frente nós vamos ver por quê. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Muitos vieram até nós trazer educação, trazer informações do plano espiritual de uma forma educativa, né? Nós vemos aí Joana de Ângeles. Joana de Ângeles não operou milagres, não fez esse tipo de coisa, mas ela trazia sempre mensagens através de Divaldo, escreveu livros, deixou mensagens. Então o que Joana fez foi nos educar. Ela foi uma profeta que ela veio nos educar, veio nos trazer mensagens do alto e mensagens muito valiosas, né? Então, aquela era a ideia dos judeus na época, que todo profeta tinha que prever o futuro. Isso era uma noção errada que eles tinham. Tanto que no tempo de Jesus, daí vem que, na época que levaram Jesus até Caifás, né, os escribas e os anciãos reunidos cuspiram no rosto de Jesus, e eram muitos escribas, muitos anciãos. Não teria como Jesus ver quem tinha feito, né? Então, eles deram socos, bufetadas em Jesus, cuspiram no rosto de Jesus e falaram para Jesus, ué, você não é o Messias, você não é o Cristo? Profetiza para nós e diz aí o nome de quem te bateu. Então era essa a ideia que eles tinham, que quem era profeta tinha que saber tudo, tinha que entender tudo, né? E não era isso. Certamente que Jesus se calou e não... Ele até poderia falar, mas ele não falou nada, se calou. Então, tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como os atributos da qualidade de profeta. E não é só essa qualidade. Isso é uma coisa que vem antiga, tá? Mas profetas, eles não adivinham só futuro. Eles educam. Eles não educam, não é uma educação da inteligência, é uma educação da alma, tá? E essa ideia de profeta, dizer futuro, realizar futuro, né, que nós temos até hoje,
né? Joga isso, joga aquilo para dizer o futuro. Isso é uma coisa enraizada desde a época de Jesus. Eu queria falar para vocês um pouco sobre um profeta que eu conheci, que é do nosso tempo. Ele já faleceu há alguns bons anos, eu não sei quando, mas eu tive a oportunidade de ver esse homem pregando em plena central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em plena Presidente Vargas. Ele ficava entre a central do Brasil, ele ia até a Igreja da Candelária e voltava, vestidinho de branco, com seu estandarte, no estandarte escrito: gentileza gera gentileza. E esse profeta é o profeta Gentileza, que muito carioca conhece. Eu tive a alegria de passar no ônibus, eu nunca tive contato com ele, mas eu passava no ônibus e eu ficava olhando para ele. Nessa época eu não era nem espírita ainda, por volta de 1998, por aí, mais ou menos essa época. Mas eu ficava olhando, aí eu fui procurar saber quem era aquele homem e descobri que teve um incêndio, né, num circo em Niterói, onde morreram mais de 500 pessoas, famílias inteiras morreram, né? E esse homem compadecido, ele pegou todos os seus bens, e não eram poucos não, eram muitos, ele tinha muita coisa, ele era praticamente rico. Ele pegou os seus bens, dividiu para os filhos, e a parte dele, ele doou toda para que aquelas famílias fossem assistidas. E dali, algo tocou o coração dele com aquele incêndio, e ele saiu a pregar. Amem-se uns aos outros, era o que eu escutava ele gritando quando o ônibus parava no sinal na Central do Brasil. E a Central do Brasil era um local onde ele poderia até apanhar, mas não, todo mundo respeitava ele, porque a palavra dele tinha propriedade. Ele realmente estava falando sentido do coração, sentindo do coração, e ele realmente falava em nome de Jesus. Ele realmente foi um profeta do nosso tempo, e eu não poderia nesse estudo, até me emociona, deixar de falar do profeta Gentileza, esse espírito que realmente fez muita coisa boa para muita gente. Me emocionei de falar dele. Bom, aí eles vão falar ainda sobre prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Aí ele a espiritualidade já está falando para nós que chegamos a ser escolhidos, para nós que praticamos a mediunidade com seriedade, para quem trabalha com seriedade, para quem escuta e para ver o que está escutando, para quem vai fazer uma psicografia e se entrega. Esses são os escolhidos da nossa época. Para aquele que vê, que tem vidência e que se cala e que só fala o que está vendo, se aquilo ali for trazer algo de especial ou para o grupo onde está tendo a reunião ou na localidade onde ele está vendo. Todos nós médiuns que temos diversos tipos de mediunidade, nós podemos servir a humanidade, mas se nós chegarmos a ser os escolhidos, tá? Então, para nós não sermos seduzidos, nós precisamos estudar muito e experimentar se aquele espírito ele realmente está trazendo uma mensagem boa ou não. Se aquele irmão que está profetizando nas praças, às vezes você para escutar alguma coisa, estão falando coisas boas, coisas válidas para nós, entendeu? Então, nós temos que fazer igual Paulo de Tarso, experimentar. Nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mais ou menos assim, tá?
Então, ele fala aqui ainda, estas palavras dão um verdadeiro sentido do termo pródigo. Na acepção teológica, os pródigos e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus. Se você é médium e que você faz coisas extraordinárias, se você consegue curar, se você consegue predizer o futuro, isso não é seu. Está lá o que falaram de nós. Médiuns são seres endividados, nós somos endividados. Então, tudo que chega até nós de fenômenos são fenômenos naturais, são fenômenos regidos por Deus. Então, são fenômenos divinos, não são fenômenos nossos. Nós não podemos colocar o nosso interesse pessoal nas nossas manifestações. É isso que faz com que nós sejamos seduzidos. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. Isso aí é público notório. Deus não vai eleger alguém de nós que seja inferior. Vamos supor, um funcionário trabalha na sua empresa, ele é um homem bom na sua empresa, ele faz a sua empresa produzir, mas quando ele chega lá na casa dele, ele bate na mulher dele, ele bate nos filhos, ele não alimenta os filhos, ele não cuida dos filhos direito. Então, ele não é digno de ter um poder. Não pode ter poder. É igual aquele que na casa espírita é bonzinho, fora da casa espírita é outra pessoa. Não podemos ser assim. Nós temos que ser o mesmo do início ao fim. Nós temos que ser o mesmo em todos os lugares que a gente chegar. Seja com a nossa família, seja na casa espírita, seja com um amigo, seja na rua, seja em qualquer lugar. Nós temos que ser a mesma pessoa. E o conhecimento que nós já temos nos dá base o suficiente para sabermos lidar como espíritas, né? Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado, se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais quais os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, deixa eu ver onde eu parei, que eu tive um incidente aqui com o meu gato. Necessário. Ai, meu Deus, onde eu parei? Aqui. Deus faz prodígios, os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Quer dizer, pode haver boas comunicações num médium ruim? Não tem como. Toda manifestação que tiver vai ser embuste, entendeu? Então a gente tem que parar para repararmos isso. E para o ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, ele passa por sobrenatural e maravilhoso, e às vezes não é. É algo comum, é um fenômeno que não é extraordinário, né? Quem estuda a Gênesis sabe disso, né? Quem estuda alguma coisa da Gênesis sabe disso. Que a maioria dos milagres de Jesus são explicados. Jesus simplesmente, sendo conhecedor de todos os elementos que existiam na natureza, porque ele estava na formação do planeta, né? Então ele sabia todos os gases, todos os elementos químicos, e ele só manipulava
para realizar a transformação dos pães e dos peixes, para alimentar muitos, para transformar água em vinho. A gente sabe que a junção do hidrogênio e do oxigênio vai dar água, e Jesus sabia disso muito mais do que nós, né? Então não há nada de extraordinário, às vezes, e as pessoas fazem com que as coisas sejam extraordinárias. Mas aqui no finalzinho eles estão dizendo o seguinte: à medida de que a gente for se instruindo e se esforçando para aprender, em sermos caridosos, em praticar as leis de Deus, nós vamos ficar distantes, mais um pouco distantes dos falsos profetas. É preciso ter olhos de ver, é preciso sensibilidade, e isso a gente só vai conseguir com muito estudo, com muita caridade e com muita perseverança. O verdadeiro profeta, o homem de bem, é aquele que conseguir cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse conseguirá ser um bom profeta, e esse conseguirá distinguir o bom do mau profeta. Bom, vamos então encerrarmos a nossa reunião com a nossa oração, agradecendo e solicitando que os espíritos de luz nos amparem e que a gente tenha força para praticarmos as leis divinas. Vamos então orar. Divino Mestre Jesus, amigo nosso de toda hora, muito obrigada, Senhor, por tudo que aqui foi dito e que nós aprendemos. Muito obrigada por tudo que nós temos recebido, Senhor. Nós te pedimos que ampare a todos os que assistirem esse vídeo, ampare a todos que estão nos seus lares, ampare a todos que estão nos hospitais e nos leitos de dor. E que a nossa prática no bem seja a nossa diretriz. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, espíritos amigos, e assim nós encerramos a nossa reunião. Graças a Deus.